Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Se você não assistiu ao primeiro vídeo de Gênesis 1 que nós falamos aqui, por favor, depois você procure este vídeo e aí você continue aqui assistindo aos devocionais que temos postado, tá bom? Lembrando que isso aqui não é para substituir o seu devocional individual para com Deus, é simplesmente para ser como se fosse um complemento do seu devocional, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 2. Aqui em Gênesis nós vemos que Deus, depois de ter feito tudo, após ter feito tudo, ele abençoa, o sétimo dia, o santifica e nele descansa. Diz aqui a palavra no início do capítulo 2. Mas nós vemos na sequência o seguinte: Deus pega o homem que tinha formado do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 2, versículo de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Veja só, Deus, após criar o homem, vai colocá-lo no jardim. Aqui no capítulo 2, nós temos acesso também a isso, Porque Deus cria um jardim no Éden e coloca o homem lá para cuidar daquele jardim, para cultivar aquele jardim. E ele vai ter lá acesso a tudo que tinha no jardim, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só tinha um mandamento. Preste atenção nisso, pessoal. O homem só tinha até então um mandamento que Deus vai dar, que era não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver isso aqui? Gênesis capítulo 2. Versículo 15, diz assim a palavra, pessoal. Vou ler do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, quando nós fizermos o vídeo do capítulo 3, nós vamos falar mais sobre as consequências, mas eu quero que você grave isso, por favor. O homem só tinha um mandamento e ele vai, até durante um certo tempo, obedecer. Porém, ele depois vai falhar nessa obediência, nessa perseverança, ele vai falhar. Mas no capítulo 3 nós vamos falar melhor sobre as consequências, sobre o que levou o homem a errar. Aqui no capítulo 2 ainda, pessoal, nós vamos ver que o homem, ele vai dar nomes a todos os animais. Vou te mostrar aqui isso na palavra. O homem vai colocar nome nos animais. E Deus, conhecendo a necessidade do homem, vai supri-la, mesmo sem ele falar nada. Deixa eu te mostrar aqui primeiro, que está em Gênesis 2, versículo 20. Está escrito assim, pessoal: Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas o homem não se achava ajudador idônea. Quer dizer, para o homem não se achava uma ajudadora idônea. E veja só, quando o homem ele começou a colocar os nomes, ele percebe, que existia de uma certa maneira, o macaco e a macaquinha, é ou não é? O cavalo e a égua, o cachorro macho e a cachorra fêmea. Ele vai percebendo que cada animal tinha o seu par. E ele, não tinha ninguém. Aqui a palavra fala que ao homem não se achou, uma ajudadora. Não se achou, no caso, a gente sabe, uma mulher. Ele via os animais e ele via, aquele macaquinho ali tem a macaquinha. O leão tem a leoa, Porém, para ele não existia uma companheira. Ele não precisou, pessoal, falar nada com Deus. Pelo menos a palavra não relata que ele falou sobre essa necessidade. Mas Deus sabia da necessidade dele. Sabia o que faltava para o homem naquele momento. Deus conhece a necessidade do homem mesmo, sem ele falar nada. Deus conhecia a necessidade de Adão mesmo sem ele ter falado. A gente não sabe se ele falou, não está escrito, Não podemos colocar palavras a mais na Bíblia, mas Deus sabia da necessidade dele. Tanto é que olha só o que vai ser feito aqui, pessoal. Gênesis capítulo 2, versículo de número 21, preste atenção. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se à sua mulher, e serão
uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Veja só, pessoal, o homem, ele não tinha uma ajudadora. O homem não tinha uma pessoa para ser seu par, mas ele via, não é? Os animaizinhos, né? Os animaizinhos, os outros companheiros dele ali do jardim, né? Com, poxa, o seu par, macho, fêmea, enfim. E Deus, sabendo da necessidade, vai suprir a necessidade do homem para formar um propósito, para formar, no caso, a família. Por que eu estou te falando isso, pessoal? Porque nós servimos a um Deus que conhece as nossas necessidades. Você serve a um Deus, meu querido, você serve a um Deus, minha querida, que conhece as suas necessidades e Ele trabalha para supri-las. É isso mesmo. Deus se importa muito com a sua salvação. Ele se importa muito que você seja uma pessoa salva, que você se entregue a Jesus Cristo, que você seja salvo, salva, mas Ele também se importa muito em suprir as suas necessidades. Sabe por quê, gente? Se eu, que sou pai, poxa, imperfeito como ser humano, eu faço de tudo para suprir as necessidades do meu filho. Imagine Deus, gente, o que é capaz de fazer para suprir a necessidade de uma pessoa. Você pode já estar falando com Deus a respeito de necessidades, ou tem algumas necessidades que você não sabe que tem. Você pode não ter sentido falta ainda até o momento, mas é uma necessidade para que um propósito seja realizado, para que um propósito seja materializado. Deus dá a mulher para o homem para que a família seja formada, para que um grande propósito seja formado. Está compreendendo isso? Ou seja, você pode ainda não ter ciência da necessidade que você tem ou que você vai ter no futuro, mas Deus, conhecendo completamente você, Ele sabe exatamente o que fazer para suprir a sua necessidade, não só agora, mas no futuro também, e para cumprir um grande propósito. Então, meu amigo, então, minha amiga, creia nisso. Deus é fiel e justo para suprir as necessidades da sua vida, e creia que Ele fará isso para realizar propósitos maiores. Quais são as suas necessidades hoje? As necessidades que você tem ciência. Coloque isso diante de Deus, porque Ele é poderoso para, do jeito dele, da maneira dele, fazer muito além daquilo que você pensa, muito além daquilo que você imagina, muito além daquilo que você até mesmo pede. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, depois você lê, tá bom? Está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você serve a um Deus que quer que você seja salvo, que o maior plano dele para a sua vida é a salvação, mas ele também quer que propósitos sejam realizados. E para que alguns propósitos se materializem, ele fará com que necessidades sejam supridas. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas necessidades para fazer alguma coisa que Deus já te mostrou? Hoje, neste devocional, ore, coloque diante dele. Fala para ele: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, essa necessidade. E acredite que ele responderá e se manifestará suprindo necessidades, porque ele é um pai que cuida dos seus filhos, que salva, mas que supre a necessidade, seja ela qual for. Pode ser uma necessidade material ou espiritual, mas Deus está disponível para atender as suas orações e para realizar a necessidade que você tem, ainda que você hoje não saiba, mas ele realizará coisas na sua vida para cumprir propósitos. Não deixe de ler Gênesis capítulo 2, esse capítulo completo, e leia também Efésios capítulo 3. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!